Oiê, tudo bem? Meu nome é Bia. Oi, meu nome é Raika. Prazer. Oi, meu nome é Sofia. Fala, meu nome é Heitor. E hoje vamos explicar o que é herança genética. Você já parou pra pensar por que uma árvore de maçã só dá origem a outra árvore de maçãs? Por que não há uma árvore de bananas? Ou uma árvore de mangas? Por que um gato só dá à luz a um gatinho? E por que os humanos só dá à luz outros humanos? Já sei, você deve estar pensando, mas que pergunta estranha é essa? Tá bom, então, já que o ser humano só dá à luz outro ser humano, por que os dois não são idênticos? Por que as pessoas são diferentes uma das outras? O que faz uma criança nascer tão diferente de seus pais? Bem, aí entra a genética. Em um termo simples, a genética é definida como o campo da biologia, que estuda a hereditariedade e a variação genética. Agora você deve estar se perguntando, mas que raios são esses termos? Calma lá, eu te explico. Vamos usar como exemplo esta família feliz. Agora eu te digo, a hereditariedade é a passagem de traço de uma geração a outra. Mas por que ela não nasceu exatamente igual ao pai ou exatamente igual à mãe? Isso dá em razão da variação. Significa que ele puxou alguns traços do pai, como a cor dos cabelos, e alguns da mãe, como a cor dos olhos. A hereditariedade começou a ser estudada há muitos anos atrás. Mas, naquela época, as teorias de como os bens eram passados dos pais para filhos eram muito erradas. Há 2000 anos atrás, Aristóteles sugeriu que os traços dos nossos pais eram misturados em nós como um liquidificador. Por exemplo, se um esquilo preto e um esquilo branco se apaixonassem e decidissem começar uma família juntos, e tivessem um filhote cinza. Já que ninguém havia tido uma ideia melhor, e já que ninguém queria discutir com Aristóteles, essa ideia durou por centenas de anos. A primeira pessoa que começou a pensar na hereditariedade de uma forma moderna foi o monge austríaco chamado Gregor Mendel. Por volta de 1800, Mendel passou, vamos dizer, um tempo não saudável em seu jardim estudando o cruzamento de um monte de plantas, de ervilhas e vendo quais traços eram passados e quais não. E ele veio com um modo de pensar que deu origem à nossa conclusão sobre a genética atualmente. Falando sobre a genética clássica, que inclui a teoria de Mendel, vamos começar o processo chamado de meiose. Não confundir com mitose. Infelizmente, os dois soam muito parecidos. A mitose produz células idênticas, como as células da pele ou as células do estômago. Já a meiose não produz qualquer célula do corpo. Ela produz espermatozoides e óvulos, também conhecidas como gametas, uma palavra mais chique. Você deve se lembrar que os seres humanos têm 46 cromossomos. É a quantidade de cromossomos que a maioria das células do corpo possui. Mas tem algumas células que não possuem 46 cromossomos. Espermatozoides e óvulos têm 23 cromossomos. Mas por que a conta? Bom, se um espermatozoide tem 23 cromossomos e um óvulo tem 23 cromossomos, quando eles se unem, formam 46 cromossomos. Isso significa que um óvulo fertilizado se transformará em um ser humano. Os cromossomos são formados de DNA e proteínas. Todo o meu genoma é representado por estes cromossomos. Você herda 23 cromossomos do seu pai e 23 cromossomos da sua mãe. Aqui estão todos os 46 deles. Como você pode ver, existem 23 pares de cromossomos, cada um responsável por características diferentes. Cada um é composto de um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe. Vamos supor que este cromossomo tenha a ver com a sensibilidade de sentir o gosto do PTC. O PTC é um composto orgânico que pode ser sem sabor ou muito amarga, dependendo do genoma do provador. Esta parte verde é onde se encontra o gene da sensibilidade de sentir o gosto do PTC. Agora lembra que esse cromossomo é da mãe e esse é do pai? Cada pai contribui com um alelo, que é a variedade dos genes. Neste caso,
esse par de cromossomos está relacionado ao gosto do PTC. Juntos, os dois alelos que você herda determinam a característica de sentir ou não o gosto do PTC. Os alelos são normalmente representados por letras. Se eu usar uma letra maiúscula para representar um alelo, ele é dominante. Se um ou dois dos alelos que você herdou traços são dominantes, esses traços serão expressos. Mas se eu usar uma letra minúscula para representar um alelo, significa que ele é recessivo. E ele só será expresso se não houver nenhum alelo dominante. As combinações que poderiam ocorrer seriam T grande com T grande com T pequeno ou T pequeno com T pequeno. Isso é chamado de genótipo, sua composição genética. O genótipo pode te ajudar a determinar um fenótipo, que é uma característica física. Isso significa que o fenótipo, que neste caso é a capacidade de sentir o gosto do PTC, deve ser um genótipo que inclui pelo menos um alelo dominante. Então, quais genótipos podem sentir o gosto do PTC? Bem, T grande com T grande pode. Os dois alelos são dominantes. E T grande com T pequeno, pois lembre-se de que só é necessário a presença de um alelo dominante. Então, o único genótipo que não pode sentir o gosto do PTC é o T pequeno com T. Agora vamos pegar como exemplo os tipos sanguíneos. O sistema ABO, ou tipos sanguíneos, é um caso de alelos múltiplos relacionado à genética, porque existem 3 genes no sistema ABO. O gene ISON A, que determina o fenótipo do sangue A, o gene ISON B, que determina o fenótipo do sangue B, e o gene Izinho, que determina o sangue O. Dentre esses genes, existem as seguintes relações de dominância. Os genes ISON A e ISON B dominam sobre Izinho. Portanto, o gene do sangue O é recessivo, enquanto os genes do sangue A e B são dominantes. Para uma pessoa ter sangue A, ela pode ser homozigoto, ter 2 genes para o gene ISON A, ou heterozigoto, ter um gene para o gene ISON A e um gene Izinho correspondente ao sangue O. Uma vez que o sangue B também é dominante, o mesmo acontecerá com ele. Para uma pessoa ter o sangue O, terá que ter os genes Izinho e Izinho. Daremos um exemplo de um cruzamento. O cruzamento entre o sangue A heterozigoto e o sangue B heterozigoto. Começaremos com o quadro de Punnett. Pelo fato de serem heterozigotos, eles serão divididos desta forma. O genótipo do sangue B em cima e o genótipo do sangue A embaixo na esquerda. Então, vamos começar a fazer o encontro desses genes. Neste caso, podemos encontrar todos os tipos sanguíneos com igual probabilidade. Este filho nasceria com 25% de chance de ter o sangue AB, 25% de chance de nascer com tipo sanguíneo A, e o mesmo % de chance de nascer com tipo sanguíneo B ou O. Espero que vocês tenham entendido e tirado todas as suas dúvidas. Obrigada pela atenção.